Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo na carta aos Efésios. Hoje vamos iniciar o capítulo 5 e vamos ficar apenas com o versículo 1 e 2. Efésios 5, versículos 1 e 2. Vamos ouvir. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Esta é a única passagem no Novo Testamento em que os crentes em Jesus são convocados a imitarem a Deus como filhos amados. Outras passagens, Paulo diz, mas ele diz: me imitem, assim como eu imito a Cristo. Aqui ele está falando diretamente para imitar a Deus. Na vida espiritual, como filhos amados, devemos manifestar o nosso Pai ao mundo e andar de maneira digna dele, de uma maneira que condiz com aquilo que ele é e faz. O que é ser um imitador de Deus? A palavra imitar aqui vem da mesma palavra que mímica, mímico. E tem a ideia não é copiar conduta exterior. Essa ideia de cópia, de copiar o outro, não é a ideia aqui. Não é fazer o caminho que o outro faz. A ideia básica aqui é revelar algo que se passa dentro de mim. Essa é a ideia de imitar a Deus. Revelar algo que se passa dentro de mim. Paulo está chamando a atenção para a realidade interior que se expressa em atos exteriores. Temos uma realidade espiritual em nós, interior, e essa realidade se expressa em atos exteriores. Então, nesse sentido, o imitador de Deus é alguém que experimenta a pessoa de Deus dentro de si. Experimenta a vida de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus. Paulo disse que ele era um imitador de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
Quando Paulo diz que ele é um imitador de Cristo, ele está dizendo que Cristo vive nele, que Cristo está nele se manifestando. Cristo se manifesta em nós e através de nós. E é isso que Paulo está dizendo. Cristo que está em mim se manifesta em meus atos exteriores. Quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está dizendo: tenham a mesma experiência que eu tenho com Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho é a vida que vocês têm, que vocês precisam ter. Imitar Cristo é tê-lo como realidade espiritual no nosso interior. Imitar Deus é tê-lo em mim. Imitar Deus é tê-lo em mim. É ter a sua vida, o seu caráter, a sua natureza. A nossa prática, irmãos, é uma pessoa. O que eu pratico como cristão autêntico? Eu pratico Cristo, porque a minha prática não é uma ética, uma moral, nem uma religião. É uma pessoa, a pessoa de Cristo. Esse é o sentido da expressão: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados ou filhos do amor de Deus. Uma galinha que chocou ovos de pato junto com os ovos de galinha, com seus ovos no mesmo ninho e ao mesmo tempo. Quando os pintinhos ou pintainhos e patinhos saíram dos ovos, ficaram juntos, todos misturados. Mas tinha um lago. A galinha estava ali perto, ciscando. De repente, os patinhos entraram na água e ficaram ali nadando, contente, brincando. Mas os pintainhos não fizeram a mesma coisa. E a galinha pirou. Porque isso não tem nada a ver com galinha. O que os patinhos fizeram não tem nada a ver com galinha. É uma questão de natureza. Os patos são animais aquáticos e as galinhas terrestres. Os patos são adaptados para nadar e as galinhas para comer grão. É uma questão de natureza. Então, ali aconteceu uma situação inusitada, diferente. Os pintainhos não puderam imitar os patinhos, porque não tinha natureza
Os patinhos estavam imitando os patos. E por quê? Porque tinha a vida de pato, a natureza de pato. Os pintainhos não tem como fazer a imitação. Pintainho não gosta de água, ficar na água como o pato. É uma situação diferente. Eu sei que essa é uma situação que acontece comigo, com vocês, o tempo todo. Temos natureza do Pai, de Deus, de Cristo. Estamos no meio de gente que não tem. Até na igreja. Então, eu não fico assombrado com o que aqueles que não têm a natureza de Cristo, de Deus, com aquilo que eles fazem. Só que aquilo que eu faço assusta. Eles ficam desconfiados comigo. É estranho, você é estranho. O seu comportamento é estranho, não condiz com o nosso, porque é uma questão de natureza. A pessoa fica desconfiada com a gente. É como uma tampa de panela que é maior ou menor do que a panela. Não se encaixa, não tem jeito. Assim somos nós neste mundo. Certa vez eu assisti uma reportagem em que alguns biólogos estavam acompanhando e mostrando a procriação de algumas tartarugas. Elas iam até a praia, cavavam buracos na areia e botavam ali os ovos. Depois de algum tempo, as tartaruguinhas saíam dos ovos e também daqueles buracos e caminhavam rumo ao mar, na direção do mar, e só paravam quando mergulhavam prazerosamente no mar, seu ambiente natural. Mas ninguém ensinou o caminho do mar para as tartaruguinhas. Saíram do buraco. Ninguém ensinou que elas tinham que ir para o mar. Elas não tomaram o caminho errado. Elas não foram para o continente. Não foram para o mangue. Havia algo na natureza delas que pedia o mar. Tinha algo na natureza que pedia o mar o tempo todo. Havia um anseio dentro delas pelo mar. Essas tartaruguinhas imitaram seus pais tartarugas. Por quê? Porque tinha vida, natureza de tartaruga. Caranguejo não imita tartaruga. Tatupeba, embora pareça um pouquinho, mas não imita tartaruga. É uma questão de natureza. Assim, irmãos, são aqueles que nasceram de novo por meio da morte e ressurreição em Cristo, ganharam a vida, a natureza e o caráter de Cristo. Desse modo, os filhos amados, os filhos do amor de Deus, têm toda a condição de imitar Deus. Algo em nós almeja por Deus, pelas coisas do alto, por aquilo que Deus é
e procede. Irmãos, para a nova criatura, como Deus procede, é admirável, maravilhoso, grandioso. É assim que ela quer ser e é assim que ela é. Estamos falando aqui de natureza de Deus em nós, da vida de Deus em nós. Não é religião, não tem nada a ver. Na criação, Deus não gerou Adão, mas criou ou fez. Se fosse gerado, ele teria o gene de Deus. Deus fez o homem para se tornar um filho de Deus. Deus criou Adão para compartilhar com ele a sua vida divina, vida eterna. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele teria a vida de Deus nele e para sempre. Mas, como sabemos, pelo registro da palavra, ele decidiu comer da árvore que não era para comer e tornou-se um pecador por causa da desobediência à palavra de Deus. Com a entrada do pecado na experiência do homem, a vida criada tornou-se maligna, pecaminosa, pecadora, arruinada, estragada, carnal, terrena, egoísta e o pior, indo para o inferno. Mas Jesus Cristo veio, nos redimiu por meio da sua morte, a nossa com ele, sua ressurreição, a nossa com ele, e ele em nós, a vida dele em nós agora, e ele em nós vivendo a sua vida justa e santa. Então, agora temos condições, pela vida do Filho de Deus em nós, de imitar o Pai. Aí dá para imitar o Pai, não só imitar, mas ficar empolgado com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus é. E essa imitação começa no versículo 2 do capítulo 5 de Efésios. Vamos ouvir novamente. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que Cristo fez por nós na cruz, irmãos, Ele se ofereceu por nós na cruz por amor. Isso é um aroma suave diante de Deus. O sacrifício da cruz do Calvário, sacrifício de amor. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sacrifício de amor, é cheiroso diante do Pai. Diz que é um aroma suave diante do Pai. Isto quer dizer que a nossa vida de amor, o nosso andar em amor, quando você ama o outro ama você,
Isso é cheiroso, é um aroma suave diante do Pai. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, irmãos, um modo que podemos ser semelhantes a Deus é andarmos em amor. É o modo principal. É o modo principal. O amor é o crachá de identificação dos filhos amados ou filhos do amor de Deus. Andar em amor significa dar-se pelos outros, porque ele compara com Cristo. É um amor. Que amor é este? É o amor com o qual Cristo se entregou por você na cruz do Calvário. Então, não há dúvida nenhuma que andar em amor significa dar-se pelos outros. Foi o que Cristo fez na cruz. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. A prova do seu amor é que ele se entregou à morte no Calvário por nós. Isto é um fato assombroso. João, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor não é uma opção, é um mandamento. Um mandamento. Se você não ama, você está em desobediência e em pecado. Portanto, não é filho de Deus, coisa nenhuma. Mas como foi que ele nos amou? Versículo 13, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Teria prova de amor maior do que esta? Não. Esse é o amor entre os irmãos. Esse é o tipo de amor que ele estabeleceu para nós. Amor que está disposto a morrer pelo outro, se for necessário. Pessoas que estão dispostas a morrer umas pelas outras, não brigam, nem ficam indispostas umas contra as outras. Aqueles que estão dispostos a morrer uns pelos outros, não vão ficar competindo para saber quem é o maior, o melhor, o mais importante. Como é que vai brigar? Como? Se eu dou a minha vida por você, se for preciso, e você por mim, como que vamos brigar? Ah, mas desse jeito é difícil.
Foi Jesus que falou. Ele disse que o amor é este. E ordenou que seja assim. Irmãos, não temos outra opção senão amar. Se temos inimizades, então precisamos avaliar a nossa experiência com Cristo. Isto é tão importante que Jesus vai repetir. João 15, versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sempre Jesus se coloca como parâmetro, a referência. É como Ele amou. Não é amar do meu jeito, é amar como Ele amou. Significa amar com o amor que Ele nos amou. E eu só posso amar desse jeito, eu só posso amar com o amor que Ele me amou, se Ele colocar esse amor dele em mim. E foi o que Ele fez. 1 João capítulo 4, versículos 7 a 16. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós e em que nos deu o seu Espírito, do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos nesse mundo. Este texto é muito rico, é rico demais. Aí diz que Deus é amor, Ele é a fonte do amor. E diz aí que aquele que ama é nascido de Deus. Para amar é preciso ser nascido de Deus. Diz aí também que há uma identificação. Você notou na leitura do texto, há uma identificação. Quem ama está em Deus, Deus está nele. Há uma identificação. Eu tenho que estar identificado com Deus para poder amar, porque Deus é a fonte do amor de Deus em mim. Deus é a fonte do amor em mim.
do amor que me enche, que se derrama em mim, através de mim. Há uma identificação. Eu estou nele, ele está em mim. Sem isso, não dá para amar, nem imitar. Aí diz que ninguém viu a Deus. Mas quando você ama, é o que João está dizendo, quando você ama com o amor de Deus, Deus é notado em você. Deus é notado em você, pelo mundo. Deus é notado quando nós amamos, e assim estamos imitando a Deus. Somos filhos de Deus, temos o caráter dele, do Pai. Filho de peixe é peixinho. Quando nós amamos com o amor de Deus, o amor que ele mesmo colocou em nós, Deus é notado, é percebido, é visto em nós, e nós estamos imitando a Deus. Quem ama se preocupa mais com os outros do que com ele mesmo. Agora, irmãos, nós não temos isso. Isso não é religião. Religião não produz isso. Nenhuma delas. Nós não nascemos com isso. Nós não temos isso. Isso é do Filho de Deus, que vive em nós e manifesta esse sentimento maravilhoso que é o amor. Cristo pensou mais em nós do que nele, e a prova disso é a cruz. O amor se interessa pela salvação das pessoas. Salvação. O amor está envolvido com uma coisa maior, que é a salvação das pessoas. Por isso nós temos que estar também envolvidos com a pregação do Evangelho, o Evangelho verdadeiro. Se você não prega o Evangelho mesmo, você não ama ninguém. Eu amo. Ama nada. É o seu humanismo, é o seu interesse. Você não quer a salvação das pessoas, cara pálida. Você quer que elas venham para a sua igreja, o seu grupo, porque isso vai gerar lucro em todos os sentidos. É isso. Lamentavelmente, não vamos confundir amor de Deus com humanismo, nem com a vida sem dificuldade e sofrimento. Às vezes o Senhor deixa morrer a pessoa que Ele ama, a pessoa querida. Às vezes Ele deixa os seus amados serem lançados na fornalha ardente. Às vezes Ele deixa levar uma boa surra e ir para o tronco numa cadeia. Mas jamais nos deixou de amar. Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu comigo, com a minha família? Estava no mesmo lugar de sempre, no controle e no comando de todas as coisas, e amando tão profundamente que você não é mesmo capaz de entender. No amor, nós não somos reféns das circunstâncias. Um desses filhos amados
filhos do amor de Deus, foi pregar em uma igreja. E quando ele ia entrando para pregar, alguém parou ele e lhe disse: eu não gosto do Senhor, o Senhor é muito... E aí despejou um monte de ofensas em cima dele. Ele tranquilamente respondeu: mas Deus me ama. E foi adorar. Foi adorar. Isto significa que um coração dominado pelo amor de Deus não pode se ressentir com coisa alguma que se faça para nós. Coisa alguma. O coração dominado pelo amor de Deus. Nós não temos que olhar para os ofensores e fofoqueiros, muito menos perder tempo com ofensas e fofocas, mas celebrar o amor de Deus em Cristo. Ninguém me ama. Ninguém me ama. Nem Deus. Nem Deus. Se você crer que Deus ama você, essa cantiga, ninguém me ama, não vai sair da sua boca, não. Porque tudo indica que não é que ninguém me ama, é que você não ama ninguém. Por isso é preciso conhecer o amor de Deus, a obra do amor de Deus em nós. Efésios capítulo 4, verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A caminhada do cristão é uma caminhada em amor. Aí diz, suportando uns aos outros em amor. Porque eu não sou perfeito, você não é perfeito. Não estou falando de pecado, é outra coisa. E por isso tem essa necessidade de suportar um ao outro em amor. Gênesis 33, versículo de 12 a 15. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto a ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Jacó tinha trapaceado com o irmão Esaú e
tinha ido embora. Agora ele volta com a família, com crianças, meninos e meninas, gado, ovelhas. No capítulo 32 de Gênesis, ele entrou no vale e Deus tratou com ele de uma maneira tão profunda. E agora ele se encontra com Esaú. Ele estava com medo, mas houve uma reconciliação. E aí Esaú disse: vamos. Ele era um guerreiro, os seus também, homens fortes, e começaram a andar ligeiro. Jacó disse: não dá, desse jeito não dá. Eu peço que você vá com os seus e me deixe ir atrás, porque aqui tem menino, tem menina, que o passo é curto, a gente tem que ir no passo deles. Isso é importante, irmãos, quando a gente fala em amor. Tem gente que tem um passo menor, ele vai mais lento. A gente tem que ir junto, tem que suportar. A tropa de Esaú é rápida, a de Jacó é fraca. Temos que ter paciência com os mais fracos. A turma de Esaú depende de si mesma e muitas vezes fica de fora criticando. Agora, quem tem pressa, vá com Esaú. Impaciência é falta de amor e gera confusão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo diz que o amor é um caminho sobremodo excelente. Ele estava falando dos dons, dos serviços. Quando terminou, ele falou: olha, irmãos, agora eu vou falar de uma coisa tremenda. Vou falar de algo sobre modo excelente. E aí ele vai descrever esse caminho sobre modo excelente, que é o amor, no capítulo 13 até o versículo 13. O amor é excelente. O amor é superior a tudo. Tudo. O amor não desiste. Sem o amor eu estou falido. Coisa boa, irmãos, é o amor de Deus. Coisa boa. Coisa boa também é amar com o amor que Deus colocou em nós.